Um triângulo amoroso que acabou em crime. Conheça hoje o caso Heather Elvis. Olá pessoal, eu sou Giovanni e esse é o canal Caixa de Pandora. Já no comecinho do vídeo vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui no meu vídeo e também de se inscrever no meu canal porque me apoia muito aqui. Se você tem amigos que gostam desse mesmo tema, divulga o meu canal lá para eles conhecerem, porque aqui a plataforma acaba não ajudando muito na divulgação do canal. Eu tô tentando bater os 10 mil inscritos até o final desse ano, então me ajuda aí, divulga pro seu amigo que também gosta de casos criminais. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Heather Elvis nasceu dia 30 de junho de 1993 no condado de Rory, na Carolina do Sul. Ela era filha de Terry e Debbie Elvis. Ela tinha 2 irmãos e ela era a filha do meio. O irmão dela, chamado Chris, era 10 anos mais velho que ela e a Morgan era 4 anos mais nova. Eles cresceram em uma família bem estruturada e sempre foram muito próximos um do outro. A Heather era próxima principalmente da Morgan, e a Morgan conta que a irmã dela era muito feliz, era muito animada, muito comunicativa. Ela adorava ficar cantando no banheiro e ela também gostava muito de desenhar. Eles cresceram na igreja e no fim da adolescência a Heather passou a fazer alguns trabalhos mais sérios, como por exemplo o trabalho de missionária lá em Porto Rico. Ela viajou para lá e lá ela fez alguns trabalhos voluntários para ajudar pessoas carentes. Após a Heather se formar em 2011, ela arrumou um emprego de garçonete em um bar e restaurante chamado Tilted Kilt. E lá ela conheceu a sua melhor amiga chamada Brianna Kuzer, com quem ela passou a dividir um apartamento. A Heather não gostava muito de ter horário para voltar para casa e nem de seguir muito as regras dos pais dela, então ela decidiu ir morar com essa amiga dela. Nesse restaurante, as garçonetes vestiam um top e uma sainha para elas servirem as mesas, e é dito que os clientes e os funcionários do local se davam muito bem com a Heather. Nessa época ela começou um curso de cosmetologia, que seria o estudo de tratamentos estéticos, maquiagens, essas coisas assim, e o foco dela era ser maquiadora, por isso que ela começou esse curso. Em junho de 2013, a Heather, com 20 anos de idade, conheceu um homem chamado Sidney Morer, que era um homem casado de 37 anos de idade, que trabalhava de consertar os equipamentos da cozinha do Tilted Kilt, que era o restaurante onde a Heather trabalhava. Ele trabalhava geralmente nos horários que o restaurante estava fechado, e aí um dia que a Heather ficou até mais tarde no restaurante, ela acabou conhecendo esse homem. Logo no dia que ela conheceu o Sidney, ela disse para suas amigas que tinha achado ele muito fofo e que tinha ficado bastante interessada nele. E ela tweetou naquele mês que tinha um gosto por homens mais velhos, que era o caso do Sidney, que tinha 37 anos. Logo eles se conheceram e se aproximaram, e ele passou a aparecer no Tilted Kilt durante o dia para levar lanches e presentes para Heather. Eles começaram a ter um caso e logo a gerente da Heather ficou sabendo disso. E na verdade todos os funcionários do restaurante ficaram sabendo também desse caso, e a Jéssica, que era a gerente da Heather, acabou vendo o celular da Heather algumas mensagens que o Sidney estava mandando, então foi através disso que ela descobriu que eles estavam tendo um caso. E nessas mensagens ela descobriu também que eles andavam tendo relações sexuais nos fundos do restaurante onde eles trabalhavam. Só que, como eu falei, o Sidney era um homem mais velho que ela, e além disso ele era casado e tinha 3 filhos, e a Heather sabia disso, mas aparentemente isso não incomodava ela. E aí, logo depois deles iniciarem esse caso, a Heather começou a receber mensagens de textos anônimas com ameaças. As mensagens diziam: alguém está prestes a levar uma surra. Ou então: oi querida, pronta para conhecer a esposa? Então tudo levava a crer que era a esposa do Sidney que estava mandando aquelas mensagens para Heather. A esposa do Sidney se chamava Tammy, ela tinha 40 anos e 3 filhos com o Sidney. A Tammy era uma esposa completamente controladora e, após se casar com o Sidney, ela fez com que ele se afastasse de todos os familiares dele. Quem os conhecia dizia que era ela quem comandava todo o relacionamento. Eles moravam em uma rua sem saída em um lugar bem isolado ali da cidade. Após descobrir o caso do marido dela com a Heather, a Tammy passou a ameaçar a Heather e a mandar fotos tendo relações sexuais com o marido dela. E a Tammy, como eu falei, era uma pessoa muito controladora com o marido dela, então quando ela descobriu o caso que o Sidney estava tendo com uma menina mais nova, ela ficou completamente maluca. E aí ela fez o marido dela ligar pra Heather pra terminar o relacionamento deles. Nessa ligação, o Sidney disse pra Heather que ela não era nada pra ele, apenas uma menininha que abria as pernas quando ele quisesse.
Após essa ligação, a Heather, que estava muito apaixonada pelo Sidney, ela se sentiu completamente destruída. Suas amigas disseram que ela ficou muito abalada com essa ligação e que o Sidney tinha falado coisas horríveis pra ela. E no final de setembro de 2013, a Heather tweetou o seguinte: "Era uma vez, um anjo e um demônio se apaixonaram, e isso não terminou bem." Fecha aspas. A partir disso, para garantir que o Sidney permanecesse fiel a ela, a Tammy algemava o marido dela na cama todas as noites e só soltava ele pela manhã. E ela também tirou o celular do Sidney para que ele não entrasse em contato com a Heather, e ela também falou que só continuaria o casamento com ele se ele tatuasse o nome dela na sua virilha. E todos os pedidos foram acatados pelo Sidney, que aparentemente não queria se separar da Tammy, então ele fez de tudo que ela pediu ele fez para que o casamento deles seguisse. Porém, mesmo após o Sidney ter terminado com a Heather e ter feito tudo o que a Tammy exigiu, ela continuou mandando mensagens de texto para a Heather com ameaças e até insinuando que mataria o próprio marido. Em 1º de novembro, a Heather respondeu a mensagem dizendo que a Tammy não precisaria mais se preocupar com ela porque eles tinham terminado o caso que eles tinham. Porém, a Tammy não desistia, ela continuava mandando ameaças e inclusive fotos, aquelas fotos dela tendo relações com o marido dela. Então a Tammy estava literalmente perseguindo a Heather, ela tinha muito ódio dessa menina. Ela também tentou fazer com que a Heather fosse demitida do seu emprego no Tilted Kilt, e para isso ela ligou algumas vezes para o restaurante dizendo que seu marido não iria consertar mais nada dos equipamentos do restaurante enquanto a Heather continuasse trabalhando lá. Por causa disso, o chefe e a gerente da Heather acabou tendo que dispensar ela alguns dias mais cedo do que o horário normal, para que ela não se encontrasse com o Sidney no restaurante. Então aquilo de fato estava prejudicando a Heather no seu trabalho. Após algum tempo, mesmo com a Tammy vigiando os seus passos e o seu celular, o Sidney conseguiu um celular para enviar mensagens de texto para Heather novamente. Em uma das mensagens, ele dizia que a sua esposa não tinha ficado contra o caso dos dois em si, já que ela também tinha um amante, mas disse que a Tammy ficou com muita raiva do Sidney por ele ter escondido dela o caso com a Heather. Então, segundo essa mensagem, se o Sidney tivesse contado desde o início para a Tammy que estava tendo um caso com a Heather, a Tammy teria aceitado. E nessa troca de mensagens, o Sidney falou para Heather que seu casamento com a Tammy tinha acabado, porém era tudo mentira. Ao que tudo indica, a Heather acreditou que o casamento dos dois tinham terminado, porque dia 5 de novembro, o Sidney e a Heather se encontraram novamente. Porém, poucos dias depois, no dia 19 de novembro, o Sidney e a sua esposa e os seus filhos foram viajar para Disney e voltaram para casa no dia 11 de dezembro. Então era tudo mentira, ele não tinha terminado com a esposa dele. Nesse meio tempo, a Heather conseguiu um novo emprego em um salão de beleza no centro de Myrtle Beach, onde ela começaria a trabalhar pouco antes do Natal. É dito que ela ficou muito feliz com esse novo emprego porque era na área que ela gostava de trabalhar, então ela ficou bastante ansiosa para iniciar nesse novo emprego. Nessa época, ela e sua amiga Brianna começaram a frequentar uma igreja local e aparentemente a Heather estava decidida a se afastar do Sidney. Porém, nessa época, os amigos da Heather começaram a notar que algo tinha mudado no corpo dela. Ela engordou e seus colegas de trabalho do Tilted Kilt notaram que o top que ela usava para trabalhar tinha aumentado 3 tamanhos em pouquíssimo tempo. Ela começou a ficar preocupada com a possibilidade dela estar grávida do Sidney e por isso ela fez um teste de gravidez nessa época. Porém, esse teste deu algum erro e por isso não deu para concluir se ela estava ou não grávida. E a Heather, sabendo que o Sidney tinha mentido para ela sobre ter se separado da Tammy, ela decidiu tentar seguir em frente. E na noite de 17 de dezembro, ela teve um encontro com um rapaz chamado Steven. Naquela noite, esse rapaz levou a Heather de carro para ver as luzes de Natal pela cidade, que estava toda enfeitada por causa da época do ano, e mais tarde eles dirigiram até o estacionamento de um shopping, onde ele a ensinou a dirigir o carro dele, que era manual, e ela não sabia dirigir carro manual. Nessa ocasião, a Heather chegou até a mandar algumas fotos para o pai dela para mostrar que ela estava aprendendo a dirigir um carro manual. Após isso, Steven deixou a Heather em seu apartamento por volta da 1h15 da manhã, e ele foi a última pessoa que viu a Heather. 20 minutos depois que ela chegou em casa, foi feita uma ligação de um telefone público para o celular da Heather, com uma duração de 5 minutos. Pouco depois, a Heather ligou para sua amiga Brianna, que não estava no apartamento nessa noite, porque ela tinha ido viajar para fora do estado para visitar sua família. E nessa ligação, a Heather disse para a amiga que o Sidney havia ligado para ela, dizendo a ela que planejava deixar a sua esposa de vez e que ele queria se encontrar com ela ainda naquela noite.
A Brianna mais tarde falou que a Heather estava muito histérica na ligação, que ela estava chorando bastante, e a Brianna falou para a amiga que era melhor ela não se encontrar com o Sidney, que era melhor ela dormir e pensar bem antes de se encontrar com ele. Essa ligação entre elas durou 2 minutos e depois que elas se despediram e desligaram, a Brianna achou que a Heather ia seguir seu conselho, porém, a partir dessa noite, a Heather simplesmente desapareceu. 2 dias depois, na noite de 19 de dezembro, o carro da Heather, que era um Dodge da cor verde, foi encontrado por alguns policiais abandonado na beira de um rio, próximo de um lugar onde era estacionamento de barcos. E o lugar era bem vazio e escuro durante a noite. Esse lugar ficava a cerca de 13 quilômetros de distância do apartamento dela. Os policiais, através da placa do carro, chegaram ao dono do carro, que era o pai da Heather. E foi através disso que o pai dela descobriu que sua filha estava desaparecida. O carro, na ocasião, estava trancado e, quando foi aberto, o telefone, as chaves e também a bolsa da Heather não estavam lá. A família e os amigos dela tentaram ligar para ela algumas vezes, mas o celular dela estava desligado. E isso era muito estranho, porque a Heather nunca ficava sem o seu celular. Ela ficava o tempo todo com ele carregado e sempre ficava junto com o celular. Então era muito estranho o celular dela estar desligado. Eles também a procuraram em seu apartamento, porém ela não estava lá e também não estava no seu emprego. A polícia logo iniciou uma investigação e o Steven, que tinha sido a última pessoa a ver a Heather, foi questionado pela polícia. Porém, ele logo foi inocentado porque a sua mãe confirmou que ele tinha passado a noite em casa após deixar a Heather em seu apartamento. Um dia depois que o carro dela foi encontrado, uma busca na área ao redor daquele rio onde estava o carro dela foi feita, mas não encontrou nenhum sinal da Heather. Foram feitas também buscas por uma equipe de mergulhadores, porém nada foi encontrado por lá. Então, finalmente, os investigadores conseguiram obter os registros telefônicos da Heather, que mostraram que às 2h30 da manhã, daquela madrugada que ela desapareceu, uma ligação foi feita do celular da Heather para o telefone público de onde ela recebeu uma ligação do Sidney. Porém, ninguém atendeu. Pouco tempo depois, ela foi para um bar chamado Langbird's Bar and Grill, onde ela permaneceu por 15 minutos. Depois disso, ela foi até uma rodovia a cerca de 6 quilômetros do bar onde ela estava e depois ela voltou novamente para esse bar, onde ela ficou mais 15 minutos. Ela tentou ligar novamente, dessa vez para o celular do Sidney, mas ela não foi atendida. Ela então saiu do bar e foi para o seu apartamento, onde ficou por cerca de 5 minutos. Durante esse tempo, ela ligou várias vezes para o celular do Sidney. Uma dessas ligações foi atendida e durou cerca de 4 minutos. Às 3h37 da manhã, cerca de 8 minutos após o término dessa ligação, a Heather foi até a beira daquele rio onde o seu carro foi encontrado. 1 minuto depois de chegar nesse lugar, 3 tentativas foram feitas para ligar para o celular do Sidney. Todas essas ligações foram feitas no intervalo de 2 minutos e nenhuma ligação foi atendida. Às 3h41 da manhã, outra tentativa foi feita. 1 minuto e meio depois, os registros de dados do telefone da Heather foram perdidos, como se o celular dela tivesse sido desligado. A última localização do celular dela foi registrado em algum lugar no meio do Refúgio Nacional de Vidas Selvagens de Waccamaw, que era uma espécie de parque cheio de árvores e completamente escuro durante a noite. Porém, não tinha uma localização específica desse parque que indicava onde o celular dela estava. Sem qualquer pista de onde estava a Heather, a polícia procurou vestígios dela em câmeras de segurança de estabelecimentos locais. Nessas câmeras de vigilância de um Walmart, a polícia viu que a 1h12 da madrugada que a Heather desapareceu, o Sidney entrou nessa loja, nesse Walmart, comprou charutos e um teste de gravidez e saiu depois de 7 minutos. As imagens de um posto de gasolina mostraram o Sidney fazendo uma ligação de um telefone público a 1h35 da manhã daquela madrugada. E esse foi o mesmo horário onde encontraram registros de um telefone público ligando para o celular da Heather. Os investigadores também revisaram imagens de câmeras de segurança privadas ao longo dos 5 quilômetros entre a casa do Sidney e o lugar onde o carro da Heather foi encontrado. As filmagens mostraram um carro Ford F-150 passando na direção do rio às 3h36 da madrugada. E às 3h45 da madrugada, o mesmo carro retorna no sentido contrário. A placa não ficou visível por causa da qualidade das câmeras, porém, após análise e aprimoramento do vídeo pela unidade de investigação e também pelo FBI, foi determinado que aquele era o carro do Sidney.
A polícia foi até a casa do Sidney para interrogar ele, e lá ele disse que realmente tinha tido um caso com a Heather, mas que tinha terminado tudo em novembro, e que continuava normalmente com a sua esposa. Quando perguntado se ele tinha entrado em contato com a Heather na madrugada do seu desaparecimento, ele inicialmente negou, porém quando foi confrontado com as imagens de segurança que mostrava ele em um telefone público e também os registros telefônicos, ele disse que realmente ele tinha ligado para a Heather naquela madrugada apenas para pedir para a Heather deixar ele em paz, porque ele disse para a polícia que ela ficava procurando por ele. Opa! Qual é o seu nome? Sidney. E qual é a sua relação com ela? Não tem relação nenhuma. Já teve alguma relação? Nós tivemos uma relação, só que eu terminei. Já passou por perto da área de Peachtree Landing? Não. A gente tem que encontrar ela. Tá, tudo bem. Quero que vocês encontrem ela. Tem alguma ideia de onde ela possa estar? Nenhuma. O Sidney disse que não fazia ideia do que podia ter acontecido com a Heather. Inclusive disse que estava dormindo naquele momento e ele tinha sido algemado à cama pela esposa. Era uma punição pelo caso com a Heather. E só a esposa tinha a chave. Aquilo pareceu um álibi meio estranho para os policiais. Tá, muito obrigado. Tá tranquilo. Não demorou muito e logo a cidade toda ficou sabendo do desaparecimento da Heather e também da possível relação do Sidney e da Tammy nesse caso. Por causa disso, 2 vezes em fevereiro de 2014, o Sidney disse à polícia que as pessoas atiraram nele enquanto ele dirigia nas estradas locais com sua família. O Sidney afirmou que, além desses incidentes, ele foi seguido pela cidade e também recebeu ameaças de morte, e que os animais de estimação da sua família foram mortos e mutilados. O Sidney colocou cartazes do lado de fora da sua casa lamentando as ameaças e o impacto que tudo aquilo estava tendo na vida dos seus filhos. Em 21 de fevereiro, a polícia conseguiu um mandado de busca na casa do Sidney e da Tammy, e lá eles queriam procurar por possíveis evidências da Heather. Lá a polícia encontrou em seus celulares imagens do casal tendo relações sexuais em lugares públicos, e por causa disso, o casal foi preso por exposição indecente. E pelo Sidney ter mentido para a polícia sobre não ter ligado para a Heather na madrugada do desaparecimento dela, ele foi acusado de obstrução de justiça e depois ele foi acusado de sequestro e assassinato. Porém, após as prisões, a Tammy e o Sidney começaram a receber um forte apoio nas redes sociais, porque eles foram acusados por sequestro apenas com base em provas circunstanciais e por assassinato sem nem mesmo o corpo da Heather ter sido encontrado. Algumas páginas no Facebook alegaram que a polícia estava perseguindo o casal e escondendo o verdadeiro assassino da Heather. No início de 2015, o casal foi solto após 11 meses detidos. Eles foram soltos após um acordo para o pagamento de uma fiança de $100 mil pela acusação de assassinato. Na audiência de fiança, os promotores disseram ao tribunal que ainda não tinham provas diretas que ligassem o casal ao desaparecimento da Heather. Já a família da Heather ficou contra a libertação do casal e falou que eles haviam recebido ameaças da Tammy e do Sidney, e também dos seus apoiadores. O tribunal exigiu que o Sidney e a Tammy fossem monitorados por GPS enquanto estivessem soltos, sendo obrigados a ficar a pelo menos 8 quilômetros de distância da família da Heather. E o casal também foi proibido de interagir com qualquer um deles no Facebook ou em outras mídias sociais. Eles também foram proibidos de darem entrevistas. E após ser soltos, eles decidiram se mudar. E devido às contínuas ameaças contra o Sidney e contra a Tammy, e também suas dificuldades em encontrar trabalho no condado de Rory, em setembro de 2014 a justiça permitiu que eles se mudassem para a Flórida, onde o Sidney havia encontrado um emprego enquanto o caso ainda estava em andamento. Em março de 2016, os promotores retiraram as acusações de assassinato contra o Sidney e contra a Tammy. As acusações de exposição indecente também foram retiradas, juntamente com a acusação de obstrução de justiça contra a Tammy. Em contrapartida, os familiares da Heather disseram que, embora estivessem desapontados com essa decisão, eles entendiam por que os promotores tinham que tomar decisões como essa. Eles também disseram que esperavam que mais investigações os levassem a descobrir o que de fato havia acontecido com a filha deles. Em junho
de 2016, o primeiro julgamento em relação ao desaparecimento da Heather ocorreu, quando um júri se reuniu para decidir se o Sidney a havia sequestrado. Os colegas de trabalho da Heather testemunharam nesse julgamento e disseram que ela e o Sidney tiveram de fato um caso e que pouco antes dela desaparecer, a própria Heather e os seus colegas de trabalho achavam que ela estava grávida dele. No último dia do julgamento, a Brianna, a melhor amiga da Heather, deu seu testemunho. Ela contou como foi conturbado o caso entre a Heather e o Sidney e ela se lembrou da sua última conversa com a sua amiga na noite do desaparecimento. O juiz rejeitou o pedido da defesa para que o Sidney fosse inocentado. A defesa pedia que o Sidney fosse inocentado porque eles argumentaram que o caso contra o seu cliente era inteiramente circunstancial e que a investigação apenas conseguiu provar que ele e a Heather tiveram um caso e nada além disso. Porém, o juiz se negou a inocentar o Sidney. Depois de deliberar por 7 horas, o júri informou ao juiz que estavam divididos. 10 deles queriam condenar o Sidney, mas 2 não queriam. Por isso, o juiz declarou a anulação do julgamento. Nessa época, o Sidney descumpriu a decisão do juiz e ele deu entrevista sobre o caso. E por isso, o juiz considerou isso um desacato ao tribunal, por ele violar a ordem de silêncio que tinha sido estabelecida para o casal. Por causa disso, o Sidney foi sentenciado a 5 meses de prisão. Ele foi liberado depois de 2 meses devido ao seu bom comportamento. Após a libertação, ele falou novamente com a mídia dizendo que sentia que o júri no julgamento não tinha sido imparcial e que todo o caso equivalia a um processo malicioso. Os processos judiciais relacionados ao caso foram retomados mais de 1 ano depois. Porém, não havia novas provas e tudo se baseou nos registros de celular e de vídeo no dia em que a Heather desapareceu. Um primo da Tammy também testemunhou nesse julgamento e ele disse que, algum tempo após o desaparecimento da Heather, o Sidney tinha mostrado para ele algo em seu telefone que indicava que o Sidney sabia mais sobre o caso do que havia dito à polícia naquele momento. Mas esse primo da Tammy não detalhou no tribunal sobre o que o Sidney havia mostrado para ele. Em um episódio do Dateline, que é uma série investigativa que foi ao ar em março de 2021, os promotores revelaram que o primo da Tammy estava se referindo a uma foto da Heather morta, com sangue na camisa e arranhões no rosto. Porém, essa foto nunca veio à tona, então não se sabe se é verdade. Em 2018, Sidney foi condenado a 10 anos de prisão por obstrução da justiça. Essa é a pena máxima por esse crime. Em abril de 2018, um grande júri indiciou Sidney e a Tammy em uma única acusação de conspiração para sequestro. Os promotores não deram detalhes sobre as acusações, mas tudo indicava que novas provas tinham sido encontradas, ou que um deles havia concordado em testemunhar contra o outro. Em outubro de 2018, quase 5 anos após o desaparecimento da Heather, a Tammy foi a julgamento. A promotoria apresentou as mensagens de texto ameaçadoras que ela havia enviado para Heather, e tudo isso para apoiar a teoria de que a Tammy tinha ficado com ciúmes quando soube da possível gravidez da Heather, o que tinha dado motivos para Tammy atentar contra a vida da Heather. Também foi apresentado que logo após o desaparecimento da Heather, a Tammy tinha feito alguns posts no Facebook chamando ela de prostituta psicopata. Além disso, a mãe do Sidney testemunhou que poucos dias depois de saber do caso que o marido tinha com a Heather, a Tammy espancou o marido. No seu depoimento, a Tammy disse que na noite do desaparecimento da Heather, ela e o Sidney, na verdade, saíram para ter relações sexuais no carro deles e para comprar um teste de gravidez, já que eles estavam tentando ter outro filho. Isso era uma espécie de álibi que ela estava tentando criar ali para o dia do desaparecimento da Heather. Ela disse que eles voltaram para casa às 3h10 da manhã e que pouco tempo depois o Sidney atendeu a ligação da Heather, mas ficou em casa depois disso, que ele não saiu naquela noite. Esse julgamento durou 11 dias e o júri condenou a Tammy a 30 anos de prisão por sequestro e conspiração contra a Heather. Em setembro de 2019, o Sidney também foi condenado a 30 anos de prisão por sequestrar Heather Elvis. Porém, o corpo da Heather e o que de fato aconteceu com ela naquela madrugada de 17 de dezembro de 2013 permanece um mistério até hoje. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.